Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, o Ângelus, conduzido pelo Papa Francisco, na solenidade dos Santos Pedro e Paulo. Nos estúdios Silvanei José e Padre Bernardo Suati. Padre Bernardo, um bom dia, boa festa. Bom dia também para você e boa festa dos Santos Pedro e Paulo. Santo Padre, já na manhã de hoje, celebrou a Santa Missa na Basílica Vaticana, durante a qual foi abençoado o pálio, que será entregue a 32 arcebispos metropolitanos que foram eleitos durante o último ano. 29 deles presentes. Recordamos, entre esses 32, temos 4 lusófonos, 3 brasileiros e um moçambicano. Trata-se de Dom José Carlos Souza Campos, de Montes Claros, Minas Gerais, Dom Juarez Souza da Silva, de Teresina, Piauí, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, de Olinda e Recife, e Dom João Carlos Atoa Nunes, de Maputo. E agora nós temos a praça, junto com fiéis e peregrinos, um momento da oração. Essa floreada, que já é tradicional também no dia de São Pedro e São Paulo, feitos desenhos com flores na entrada da grande Praça São Pedro. Mas hoje também, Padre Bernardo, é o dia do Papa, de rezar pelo nosso Papa. O Papa tem dito muitas vezes para rezarmos para ele. E se temos rezado sempre, hoje é dia de recordar que realmente temos de rezar para ele, porque é o dia de São Pedro e o Papa é o sucessor de Pedro, e os nossos arcebispos que vão receber o pálio, através do pálio manifestam exatamente esta comunhão, não apenas deles, mas das províncias eclesiásticas das quais eles são os supervisores, os pastores. Papa Francisco, na sua homilia hoje, durante a celebração eucarística na Basílica de São Pedro, recordou que festejamos Pedro e Paulo, 2 apóstolos enamorados do Senhor, 2 colunas da fé da Igreja. E o Papa partiu na sua homilia da pergunta, né? A pergunta é muito importante que Jesus faz, dirige aos seus. Vós quem dizeis que eu sou? Né? Uma pergunta importante. Quem é Jesus para mim? Perguntou Francisco. Quem é Jesus na minha vida? E o Papa dá 2 respostas de 2 apóstolos, ou seja, Pedro e Paulo. Não? Sim. Pedro, a primeira resposta que dá, resumindo numa palavra, segundo o Papa Francisco, seguimento. Já o nosso apóstolo Paulo é o anúncio. Né? Seguimento e anúncio. 2 olhares que o Papa nos traz, né? Uma resposta impecável de Pedro, né? Quando pergunta, né, quem sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Resposta de catecismo, como disse o nosso Papa Francisco. Nesse momento, abrem-se as cortinas do Palácio Apostólico, da janela mais famosa do planeta. Papa Francisco assoma agora para o Ângelus, presidindo sempre da sua alocução. E nós vamos seguir então as palavras que nos traz Papa Francisco nesta solenidade. Pedro e Paulo. Caros irmãos e irmãs, bom dia, diz o Papa. Hoje, solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. No Evangelho, Jesus diz a Simão, um dos 12, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é um nome que tem vários significados. Pode significar rocha, pedra ou simplesmente pedregulho. E, de facto, se observarmos a vida de Pedro, encontraremos um pouco de todos esses 3 aspectos do seu nome. Pedro é uma rocha. Em muitos momentos, ele é forte e firme, genuíno e generoso. Ele deixa tudo para seguir Jesus, o reconhece como Cristo, o Filho de Deus vivo. Mergulha no mar para ir rapidamente ao encontro ressuscitado.
Em seguida, com franqueza e coragem, ele anuncia Jesus no templo antes e depois de ser flagelado. A tradição também nos fala de sua firmeza diante do martírio, que ocorreu precisamente aqui. Pedro, porém, é também uma pedra, apta a oferecer apoio aos outros. Uma pedra que, fundada em Cristo, atua como apoio aos irmãos para a construção da igreja. Isso também encontramos em sua vida. Ele responde ao chamado de Jesus, juntamente com André, seu irmão, Tiago e João. Confirma a vontade dos apóstolos de seguir o Senhor. Cuida daqueles que sofrem. Promove e encoraja o comum anúncio do Evangelho. É pedra, um ponto de referência confiável para toda a comunidade. Mas Pedro também é um simples pedregulho. Sua pequenez frequentemente vem à tona e, às vezes, ele não entende o que Jesus está fazendo. Diante da sua prisão, é tomado pelo medo e o nega. Depois se arrepende e chora amargamente, mas não encontra coragem para ficar sob a cruz. Ele se esconde com os outros no cenáculo, com medo de ser preso. Em Antioquia, ele se sente envergonhado por estar com os pagãos convertidos e Paulo o chama à coerência sobre isso. Enfim, de acordo com a tradição do Quo Vadis, ele tenta fugir diante do martírio, mas encontra Jesus na estrada e tem coragem para retornar. Em Pedro há tudo isso: a força da rocha, a confiabilidade da pedra e a pequenez de um simples pedregulho. Ele não é um super-homem, é um homem como nós, que diz sim a Jesus, com generosidade em sua imperfeição. Mas precisamente assim nele, assim como em Paulo e em todos os santos, aparece que é Deus quem nos fortalece com sua graça, a nos unir com a sua caridade e a nos perdoar com a sua misericórdia. E é com essa humanidade verdadeira que o Espírito forma a igreja. Pedro e Paulo eram pessoas verdadeiras, e nós hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas verdadeiras. Vamos olhar agora para dentro e nos fazer algumas perguntas, começando pela rocha, pela pedra e pelo pedregulho. Da rocha, há em nós o ardor, o zelo, a paixão pelo Senhor e pelo Evangelho? Ou é algo que se desfaz facilmente? E depois, somos pedras? Não pedras de tropeço, mas de construção para a igreja? Trabalhamos pela unidade, estamos interessados nos outros, especialmente nos mais fracos? Enfim, pensando no pedregulho, temos consciência de nossa pequenez? E, acima de tudo, em nossas fraquezas, confiamos no Senhor que realiza grandes coisas, em quem é humilde e sincero? Maria, Rainha dos Apóstolos, ajude-nos a imitar a força, a generosidade e a humildade dos santos Pedro e Paulo. Angelus Domini, unsavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum carum factum est. Capitavi nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Dimi efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in cui sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Et nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. A bênção apostólica do Papa Francisco e o Papa continua. Queridos irmãos e irmãs, dirijo uma calorosa saudação e felicitações especiais aos romanos na festa de Pedro e Paulo. Agradeço a Proloco de Roma, que para a ocasião organizou a Infiorata, como se chama, esses tapetes de flores, que chega à sua 10ª edição. E estou vendo algumas daqui, diz Papa Francisco. Foram montados belíssimos tapetes floreais. E isso nos diz de não nos cansarmos de rezar pela paz, especialmente pelo povo ucraniano, que em todos os dias está no meu coração. Renovo a minha saudação à delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, que participou na festa de hoje, e envio um abraço ao meu querido irmão, Sua Santidade Bartolomeu. Saúdo todos vocês, começando pelos fiéis que vieram para festejar, os arcebispos metropolitas, que nesta manhã eu abençoei os palhos. E depois os grupos provenientes do Brasil, Croácia, México, Nicarágua, Polônia, Estados Unidos da América e de várias localidades italianas. A todos desejo uma boa festa e, por favor, não se esqueça de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Conclui assim Papa Francisco com um bom pranço, mais uma vez também, Padre Bernardo, com os votos também para os fiéis provenientes de todas as partes do mundo que vieram para a bênção do palio de hoje. Muito carinhosa essa saudação também ao povo da cidade de Roma, né? Que celebra o seu padroeiro, os seus santos padroeiros. E recordamos, o Papa é Bispo de Roma. Sim. Bom, chegamos à conclusão, agradecendo a todos os nossos amigos que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Uma boa festa mais uma vez, Padre Bernardo. Muito obrigado, uma boa festa também para você. E um bom trabalho ainda. Obrigado. Uma saudação a todos os nossos amigos nos estúdios da Rádio Vaticano, Padre Bernardo Suárez e Silvana José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.